Tem alguns detalhes em relação à reação adversa ao medicamento, a gente chama de RAM, né? Reação adversa a medicamento. Tem alguns detalhes que são super interessantes para a gente poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Por exemplo, uma reação adversa ao medicamento, ela tem a tendência a passar com o tempo de uso do medicamento. À medida que a pessoa vai usando o medicamento, ela insiste no tratamento, existe uma determinada tendência daquela reação adversa passar. Porém, a gente vai ter que ter muita sensibilidade para saber quando indicar o paciente para continuar a usar, mesmo tendo reação, e quando dizer ao paciente que ele precisa de suspender o uso do medicamento, né? Então, por exemplo, se o paciente estiver tomando um medicamento e apresentar alergia a esse medicamento, a gente precisa orientar que ele suspenda imediatamente o medicamento. Porque a alergia, a gente não pode dizer que existe uma tendência a ela passar. A alergia, pelo contrário, a gente tem que explicar ao paciente que a alergia ela é um fenômeno que acontece, um evento que acontece com a gente, que é imprevisível. Você não sabe quando ela vai aparecer, né? Então, por exemplo, eu posso tomar dipirona minha vida inteira e hoje tomar e ter uma alergia, e você não sabe quando ela vai desaparecer. Então, tipo, eu posso ter tido alergia e de repente não ter mais, né? Então, a alergia, ela é um evento que a gente não tem uma visibilidade do que vai acontecer com ela. Então, a alergia é um caso que você vai pedir o paciente para suspender imediatamente o uso do medicamento, caso ele venha apresentar alergia, né? Agora, existem tipos de reação que você pode dizer ao paciente que ele pode continuar fazendo uso do medicamento se ele conseguir insistir um pouquinho que aquela reação vai passar. Exemplo, uma pequena dor de cabeça, um pequeno incômodo, uma cefaleia, enjoo, né? Então, existe bastante medicamento que, quando você vai tomar, ele vai causar enjoo, dor de cabeça, mas que, com o passar do tempo, esses efeitos vão passando também. Por quê, gente? Porque, não sei se vocês vão lembrar lá da faculdade, mas existe uma situação, né? Existe um fenômeno chamado de tolerância. A tolerância, ela é um acontecimento, né, no nosso organismo, onde o nosso organismo, ele passa a tolerar o medicamento, né? Isso tem duas vertentes. Uma vertente é o seu organismo está tolerando um medicamento você toma um medicamento por muito tempo, ele cria uma tolerância àquele medicamento e aquele medicamento deixa de agir, entre aspas, como deveria. Por quê? Quando você vai fazer um uso contínuo de um medicamento, em princípio, quando o seu corpo entra em contato com o medicamento pela primeira vez, esse medicamento é algo diferente para o seu corpo. Então, o seu corpo vai precisar de processar aquele medicamento, metabolizar aquele medicamento, reagir realmente ao efeito daquele medicamento e tudo mais. Aí, o que vai acontecer? Por um mecanismo que é inteligente, que é natural do nosso corpo, cada vez que você vai entrando em contato com aquela substância química, o seu organismo vai arranjando um jeito de metabolizar aquilo mais rápido. Ele passa a conhecer aquela substância e ele passa a criar mecanismos metabólicos para poder eliminar aquele medicamento mais rápido do seu corpo. Então, isso é extremamente normal. Algumas substâncias químicas, alguns fármacos, eles vão demorar mais para o corpo aprender um mecanismo de tolerância. E alguns medicamentos, essa tolerância ela vai vir com um tempo mais curto, né? Agora, ao mesmo tempo que a tolerância faz isso com um efeito bom, no caso de uma reação adversa, sendo um efeito pior, né, sendo um efeito ruim, o corpo consegue também começar a tolerar aquilo de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Daqui a pouco eu olho as perguntas de vocês aqui. Eu tô vendo que vocês estão perguntando, daqui a pouco eu olho aqui para poder comentar, tá bem? Pessoal que tá aqui no YouTube. Então, olha só, vou dar um exemplo clássico. Metformina. O que acontece? Tem paciente que toma metformina e é de boa.
se tolera bem, fica bem com o medicamento, não sente nada. Mas existe um grande número de pacientes que, quando toma metformina, apresenta uma reação adversa, que é uma reação adversa no sistema gastrointestinal. Tem paciente que dá diarreia, tem paciente que dá enjoo, tem paciente que se sente tonto, como se fosse o início de gravidez, né? Aquela tonteirinha que fica o dia inteiro enjoada, a diarreia, a dor de barriga. Então, você tem um grande número de pacientes que, quando tomam a metformina pela primeira vez, vão sentir isso. É uma reação adversa ao medicamento. Então, o que você pode orientar o paciente? Olha, meu senhor, se o senhor está tomando esse medicamento e está sentindo essas coisas, se o senhor insistir um pouquinho, a tendência é isso passar. Então, o que o senhor pode fazer para minimizar? Toma imediatamente após a alimentação, né? Imediatamente após o café ou o almoço, de acordo com o que o médico prescreveu, e insiste um pouquinho. O seu corpo começa a se acostumar com o medicamento, se adapta a ele e isso passa. E é uma realidade. Né? Então, vai ter esse tipo de reação, né? Onde o corpo vai se adaptar. A metformina é clássico, acontece muito isso com a metformina. Né? Muitos pacientes passam por isso. E vai acontecer também de ter situações onde o paciente não dá conta de aguentar. Um exemplo clássico é o captopril, a tosse do captopril. Né? Então, a tosse, ela é uma reação ao captopril. A gente não fala um efeito colateral, porque não é todo mundo que toma que sente essa tosse, né? Que dá essa tosse seca do captopril, mas é uma reação adversa esperada. Então, pode ser que ela passe, mas o que acontece é que o paciente não aguenta esperar o tempo dessa tosse passar, porque a tosse é uma tosse persistente, muito chata, e acaba que o paciente às vezes desiste, né? Ele desiste de tomar, não aguenta, porque a tosse ela é muito enjoada mesmo, né, para o paciente aguentar. Então acontece isso, é uma reação onde às vezes o paciente não consegue esperar. Agora, exemplo, o paciente tomou o medicamento, tá sentindo muito enjoo, tá vomitando, tá incapacitando ele, parece que ele tá doente, aí nesse caso ele precisa de suspender o medicamento, voltando a dizer, a alergia ao medicamento tem que suspender imediatamente também.